Bom, vamos lá, vamos falar de comida, que é coisa boa. A gente tem uma estreia hoje muito bacana aqui no Revista de hoje. A Maiara Krigner, que é chefe de cozinha, tá com a gente. Bem-vinda. Obrigada, Rê. Tudo bem, minha linda? Aqui. Muito obrigada. Que mesa linda que você já fez logo de cara, hein? Adorei. Obrigada, Rê. Me conta, vamos lá se eu vou agora acertar, porque eu lembrava no começo do programa. Agora, Sfincione. Isso mesmo. É assim mesmo que fala? É assim mesmo. É uma pizza siciliana. Pizza siciliana? E é de abobrinha com parmesão, é o sabor que você vai ensinar pra gente. Mas dá pra fazer de outros também? De outros sabores, do que você quiser. É mesmo? A gente pode criar bastante aí em cima dessa receita. Que parece mais um pãozão gostoso. Exatamente. Ela é a massa da focaccia. Sabe aquela focaccia que a gente come com sal grosso, alecrim, um tomatinho? É a mesma massa. Tá. Então, na verdade, essa receita são duas em uma. Parecidas, então. Isso. E aí dá pra gente brincar, por exemplo, colocar uma calabresa. Dá, colocar calabresa, dá pra fazer até, sabe a caponata? Que sei, é aquela berinjela. Exatamente, berinjela, também abobrinha. A gente pode fazer de queijo com bacon, calabresa, só de queijos, né? Vários tipos de queijos com E o momento de azeitona. servir essa receita, de repente, numa entrada, no lanchinho da tarde. Exatamente. Ou Né? até mesmo para um jantar entre amigos, né? A gente coloca ali no meio, todo mundo come um pouquinho, então é isso. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Vamos lá, então. Vamos lá. Para os ingredientes dessa delícia. Para massa, o que você vai precisar para fazer o Sfincione? 4 xícaras de chá de farinha de trigo, o que equivale a 500 gramas. Um pacotinho de fermento biológico seco, 10 gramas. Uma colher de sopa de sal, que dá a mesma medida, aí os 10 gramas, né? Uma colher de chá de açúcar refinado. 2 colheres de sopa de azeite. Se você quiser marcar aí na medida, tá aí do lado no GC pra você, tá bom? E 2 xícaras de chá de água. Aí, pra cobrir, a famosa cobertura, você vai usar uma abobrinha italiana, uma xícara de chá de queijo parmesão ralado e molho ou passata, né? O que for mais fácil que você tiver aí, tá bom? Passata de tomate, aí é a gosto. Bora lá, minha linda? Vamos começar? Vai começar aqui sempre pelos secos, tá? Essa receita a gente pode fazer tanto na batedeira, mas aí precisa ser aquela batedeira que tem o gancho, não aquela batedeira que tem as duas partezinhas que batem. Precisa ser aquela planetária com gancho, tá? Então bom. a gente começa aqui com a farinha de trigo, tá? E aí a gente adiciona os outros secos. Os outros secos, né? Aqui eu tenho o fermento biológico, tá? Que aqui eu tô usando seco, mas a gente pode usar o fresco também, sempre lembrando a proporção 3:1. Deixa eu só comentar com o pessoal de Claro. casa, porque tá vendo umas imagens lindas que estão aparecendo ali ao lado? Como você disse que é uma pizza siciliana. Isso. Temos as imagens da Sicília, olha Isso só que mesmo. demais, né? É isso mesmo. Que gostoso, que inspirador que é a gente linkar também o lugar com a receita que a gente está fazendo aqui, né? A história conta pra gente que o Sfincione surgiu nos monastérios. Então é uma receita muito antiga, mais ou menos de 1650. Uau, né? cheia de tradição. Exatamente. Que E legal. lá ela era feita com outros ingredientes, claro, né? Mas a gente vai passando aí pelos tempos, pelos séculos, anos, nesse pelos caso. séculos, exatamente. E a gente cai aí, então, nessa tradicional, Transformação. exatamente, nessa transformação, nessa tradicional Legal. receita, tá bom? Tá bom. Então aqui eu vou colocar o sal, tá? E o açúcar. Eu já vou até fazer aqui, que é legal pra gente aprender, fazer um buraquinho, tá? Coloco os outros ingredientes. Aqui eu tô sempre fazendo os secos primeiro, tá bom? Pra gente não prejudicar aqui a nossa sova. Tá. E aí eu vou colocar a água. Eu vou colocar água aos poucos. Por quê? Porque essa massa, ela é uma massa um pouquinho mais líquida do que uma massa de pão tradicional, tá? Então a gente vai colocar água aqui e eu vou começar a sovar aos poucos e depois vou passar para a bancada. Tá. Justamente porque ela é uma massa um pouco mais líquida, de repente é um pouco mais fácil de fazer na batedeira, mas a mão a gente consegue fazer também sem problema, tá, Rê? Então vou começar aqui a sovar e aí eu vou mostrar para vocês aqui o ponto certinho que a gente precisa chegar nessa massa, tá? Você gosta de fazer colocando aos pão? pouquinhos. Adoro, gente. Pão é uma delícia de fazer. E tem tantas possibilidades, Sim. né? E tem receitas assim que demandam um pouco mais de tempo, tem que esperar um pouquinho Exatamente. para crescer, mas tem outras que a gente faz assim, né? Exatamente. O legal dessa receita é que, assim, geralmente quando a gente faz um pão,
Um pão, vou dar um exemplo de um pão rústico tradicional. A gente precisa fazer a modelagem, depois ele precisa crescer, depois a gente modela de novo do jeito que a gente quer que ele fique quando assado. Só que essa aqui não. Tanto a focaccia, né, que a gente faz, quanto o sfincione, que são as mesmas receitas, a gente acaba não tendo essa segunda modelagem, porque daqui eu já vou deixar ela descansando na forma que a gente vai assar. Tá bom? Tá bom, porque Então normalmente é legal. tem 2 momentos do crescimento, né? Exatamente. Na maioria dos pães. Essa não precisa, então? Essa não precisa, porque a gente vai esticar ela e ela vai ficar já no formato de retângulo da forma que eu vou usar. Legal, Tá? aí ela cresce e depois vai pro forno. Exatamente. Aí eu vou mostrar pra você depois, vou mostrar pra vocês uma massa já fermentada que eu fiz um pouquinho antes. Tá, Quando eu legal. cheguei, tá bom? Então, ó, Já tem uma que cresceu. E quanto tempo ela vai precisar crescer? olha, eu gosto de deixar um pouquinho mais de 1 hora, gente, Tá. tá? A gente precisa pensar também que sempre uma fermentação, eu vou passar pra bancada, tá? Uhum. Sempre uma fermentação, a gente precisa prestar atenção nas condições climáticas, inclusive. Então, se um dia tá mais frio, um dia tá mais calor, tudo isso vai influenciar na hora do crescimento da minha massa. Um dia de chuva mais úmido pode Mais ser úmido, que precise de mais exatamente, farinha, Exatamente. né? Olha, aqui dá pra ver bem que essa minha massa, ela tá bem pegajosa. Tá vendo que tá grudando na minha mão? Essa é a ideia, porque como ela tem mais água do que uma receita tradicional de pão, a gente trabalha com ela assim mesmo, tá? Qual é a solução? Mas aí, você vai falar, Mayara, vai grudar na bancada. A gente vai molhando o dedo, tá? Com o azeite. É pra ser bem úmida mesmo, assim. É bem úmida, Grudando na bancada, como Exatamente. a gente tá vendo. Lembra que a gente tinha o azeite da receita? Sim. A gente não vai colocar junto É pra esse da momento. farinha, é pra Tá. esse momento, tá? Legal. E aqui a gente vai sovando. Parece que vai dar errado, mas não dá, A tá? gente Fica fala, tranquila. nossa, dá uma impressão de que tá faltando um pouquinho de farinha, mas não. É isso mesmo. É assim mesmo. Porque daí ela vai ficar bem leve. É isso mesmo. Ela fica com uma aparência de esponja, Uhum. tá? Então, ó, daqui a pouquinho, conforme eu vou sovando, ela vai já desgrudando da bancada por conta do azeite, tá? E por quanto tempo a gente faz esse trabalho de Olha, sova e incluindo azeite? Se a gente for pensar na mão, a gente pode ficar aqui entre 6 e 7 minutos, tá? Mas se a gente for fazer na batedeira, a gente coloca ela na batedeira com gancho, é um pouquinho mais rápido até, tá? Tá. Rê, olha o seguinte, eu já sovei ali, claro que a gente faz uma sova um pouquinho mais rápida aqui, né? Porque Aqui a gente edita televisão, tudo sempre. Exatamente. Então eu vou te mostrar aqui, ó, ela vai ficar um pouquinho mais lisa do que essa que eu tô aqui, tá? Tá. Mas a ideia é essa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a forma, licença, eu vou lavar a mão aqui. Nem vou precisar. Eu vou pincelar o azeite. Posso lavar a mão rapidinho? Claro, fica à vontade. Quer que eu vá pincelando o azeite pra você? Pode, por favor, Rê. Só no fundo, nas laterais também? Nas laterais também. Laterais também, Isso. tá. Então a gente já vai colocando assim. Isso. Pronto, faltou só a lateral, se você quiser Perfeito. terminar. Obrigada. E aí vai Essa distribuir. receita tem bastante azeite, tá? Não Nossa, fica cheiroso, né? fica uma delícia, tá? Eu vou usar aqui essa espátula só pra minha mão não grudar tanto, tá? E eu vou colocar, ó, se a gente for pensar, a gente vai fazer uma bolinha com ela. Todas as laterais da massa eu vou levar pra dentro, tá vendo? Tá. Tá. E aí eu pego e viro ela aqui. Virei ela aqui, o que a gente vai fazer? Azeite de novo, pra gente abrir essa massa. E aí, com a ponta dos meus dedos, acho que dá pra ver, né? Eu vou esticando essa massa, tá? Espalhando ela na forma Espalhando toda. ela na forma, pra ela ficar, então, pegando toda a base da forma, tá bom? E Ela aí tem que pode completar esticar essa mesmo, forma. tá? Não tem problema. E ela vai ficar fininha no primeiro momento, mas depois ela vai Exatamente. crescer. Olha que legal, vamos mostrar? Se a gente Vamos. estica ela aqui, Aqui, vou ó. mostrar pra você. Depois de quanto tempo ela ficou assim? Olha, aqui tá mais ou menos 1h20. Tá, e o ideal é... Você já falou? Repete, por mais favor, ou menos 1 hora uma hora e mesmo? pouquinho, Ó como ela vai exatamente. ficar, ó. Isso. Tá vendo? Olha que Cresceu fofinha, bastante, tá vendo? super fofa.
Fermentou legal. Uma graça. Tá pronta pra ir ao forno já ou você coloca o recheio antes? Aí é que tá. Lembra que eu te falei que essa é uma receita 2 em 1. Se a gente colocar o sal grosso aqui, o alecrim e o azeite, ela é uma focaccia. Então ela já tá pronta pra ir pro forno, tá? Que delícia. Só que a gente vai fazer o sfincione, certo? A diferença, então, é que o sfincione, ele leva o molho de tomate ou a passata, o que você preferir usar, tá? Tá bom. Então, aqui, olha só. Então agora é a hora de rechear. Isso. Muito bom. Deixa eu passar Aqui, pra ó. cá. Obrigada, Mati. Eu vou colocar aqui mesmo, tá? Cortar essa abobrinha, eu deixei até pra cortar aqui agora, pra mostrar. Eu vou cortar essa abobrinha com o mandolim, tá? Que é esse utensílio aqui que a gente usa. E aí, aqui é bem rapidinho, ó. Eu gosto de cortar ela mais ou menos nesse formato, tá? Pra gente deixar ela bem bonitinha. Tá dando pra ver aí, né? A gente corta ela, deixa ela mais fininha. Por que que é legal cortar no mandolim? Justamente porque ela padroniza o tamanho da fatia da abobrinha, tá? Não tem problema. Ah, eu não tenho mandolim em casa. Não tem problema nenhum, a gente corta com a faca. E tem que ser mais grossinha assim? Eu vou te explicar por quê. Precisa. Porque a gente vai levar ela pro forno, tá? E a abobrinha, ela é muito rápida pra chegar no ponto. Então, além de a gente precisar deixar ela um pouquinho mais grossa, tá? A gente vai levar pro forno coberta com papel alumínio, tá bom? Então, ó, aqui deixa eu pegar uma colher pra eu te mostrar qual que é aqui a montagem do sfincione, tá? Ó, então aqui a gente tem a nossa massa bem fermentada, se a gente aperta a gente vê, ó, que fofinha que ela tá. E aí a gente pega aqui o molho de tomate, tá? O molho de tomate é legal a gente não colocar muito, por quê? Porque ele pode pesar muito na massa e aí ele vai prejudicar um pouco quando a massa assa e ela sobe. Então se ela tiver muito pesada aqui, pode prejudicar um pouquinho a cocção dela, tá? E o crescimento, né, dela vai ficar mais durinha, né? Exatamente. Então aqui, ó, a gente já espalha. E pode pegar esses molhos já temperados ou uma passata sem tempero nenhum já resolve? Eu gosto mais de trabalhar com a passata, mas nada impede se você quiser pegar um molho, como a gente falou no começo. Essa receita, ela é assim, o céu é o limite, né? Tudo que você quiser criar em cima dela vai dar certo. A massa aceita bem, né? Exatamente. Coloquei então aqui o molho de tomate, tá? Na nossa massa. E aí eu vou colocar então as abobrinhas. Ah, mas aqui a abobrinha, inclusive, você pode cortar ela em quadradinhos, por exemplo. Isso não tem regra, tá? Então eu vou colocar elas assim, só pra gente... Então não precisa ser rodela. Não precisa. Eu gosto, porque eu acho que fica mais bonito também. Quando a gente joga o parmesão, fica bem legal. Dá pra você arrumar ela bonitinha assim. Então aqui rapidinho eu coloco. Certo? E fica bonito, né? Ah, eu acho que fica tão bonito. Convidativo. E a gente pode criar, então, como eu falei, vários outros recheios, vários outros sabores. E aí a gente pode usar, inclusive, por exemplo, vou fazer uma focaccia para o meu café da manhã, tá? Uma dica legal é que a mesma receita a gente pode, por exemplo, colocar um pouco menos de fermento, fazer durante a noite e aí pegar ela já fermentada de manhã só para pôr no forno pra assar. Ah, tá. A gente pode deixar ela coloca menos fermento e ela fica crescendo à noite. A gente pode deixar ela fermentando na geladeira, sempre coberta com plástico, tá? E aí, quando você acorda, você põe no forno. Pra assar de manhã. E aí ela tá pronta. Aí é a vez do parmesão? Vez do parmesão. Que pode ser esse ralado ou ralar na hora, como quiser. Eu coloquei uma sugestão na receita de uma xícara, mas isso daí é muito particular. Você pode colocar bastante, se você gostar, ou você pode pôr só um pouquinho, tá? Isso. E aqui eu vou completar com um pouquinho mais de azeitezinho, tá? Quanto tempo de forno, então? Aqui a gente vai deixar... Agora vai crescer. Isso. Não, ela já tá pronta. Ela já cresceu, é verdade. Agora vai direto pro forno. Não tem a segunda vez. Isso. Tem razão. A dica aqui é levar ela pro forno com papel alumínio. Por quê? Por conta da rápida cocção da abobrinha. Então a gente leva ela coberta por uns 20, 25 minutos. Depois a gente tira o papel alumínio e a gente volta
a Por deixar mais ela dourar. E aí uns 15 minutinhos. 15 minutinhos, Isso, tá bom. Tá? Vou dar um recadinho e já volto pra comer. Tá bom. Ô, delícia, que aqui 20 minutos passa muito rápido. Rapidinho. Que coisa boa, né? Gostei dessa dica de deixar a massa pronta, crescendo na geladeira. Quando você acorda de manhã, antes mesmo de fazer qualquer coisa, já põe pra assar, dá tempo pro café da manhã. Olha que delícia. Daqui a pouquinho tem atendimentos com a Nick, tá bom? E agora eu vou comer. Que delícia. Hora agora. Ai, que hora boa, que hora boa. Que cara de pão fofinho, gente. Ai, tá bem fofinho mesmo. Que cara de pão fofinho. Ó, quer ver? Pro pessoal em casa ver do que a gente tá falando. E que cheiroso, né? Ó, Fica gostoso, né? ó. Olha isso, olha isso. É. Você aperta, ele volta. Você aperta, ele volta. Essa é a ideia. Ah, meu Deus do céu. Que delícia. E com a abobrinha que eu amo. Se quiser jogar um manjericão por cima, pode com também? certeza. Todas as ervas são bem-vindas aí. Alecrim, manjericão, doce. Delicioso. Que bom, né? Obrigada. Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, Dançar. Muito bom, dancei. Fez comida boa? Que bom. Tem que dançar. Que pão maravilhoso. Aí eu tava chamando de pão, né? É isso E mesmo. é uma pizza, enfim. Tudo junto e misturado. Maravilhoso, minha querida. Obrigada, viu? Obrigada, Rê. Muito Espero que você obrigada. volte logo, porque realmente eu amei. também. Como é que a gente acha você no Insta? Me conta. Meu Instagram é @MaiaraKrigner, tá? Com K. E tem algumas receitas, tem o meu dia a dia também, de aulas, tá tudo por lá. Tudo lá? Tudo Tá lá. bom. Ai, não dá mais tempo de comer. Ah, Porque a gente tem deixa bastante aí. assunto, mas ele vai pro cofre. E daqui a pouquinho eu acabo de comer. Isso aí. Obrigada, minha querida. Obrigada Até a próxima, a você, viu? Até a próxima.